Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 2 Reis, capítulo 19. Ezequias consulta Isaías. Esse texto está contemplado também no livro de Isaías, no capítulo 37. Diz o texto: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhes disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Verso 6. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Amados, nós vemos aqui nessa situação, neste embate, nesta batalha que Judá vai enfrentar, algumas coisas bem interessantes. Nós vemos Rabsaque indo a Ezequias e confrontando não somente o rei, mas desafiando o Deus vivo. Isso já aconteceu outras vezes. Irá acontecer conosco. Vai acontecer no futuro, principalmente nesses dias. Pessoas que por causa da arrogância, por causa da soberba, eles se acham acima de Deus. Mas só existe um Todo-Poderoso. Não é o rei da Assíria, não é Rabsaque, não é Ezequias. O único Todo-Poderoso é o Senhor Deus dos exércitos. E Ele tem os seus propósitos. Por isso nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida pessoalmente. Depois nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo e o propósito de Deus para esse tempo. Só assim nós saberemos como nos posicionar em meio a tantas lutas, tantos embates, tantos desafios. É interessante isso aqui. A resposta de Ezequias à invasão de Senaqueribe foi voltar-se a Deus de todo o coração. A atitude de rasgar as vestes simbolizava grande tristeza. Pano de saco era um tecido grosseiro e áspero feito do pelo de cabra e era símbolo de desespero. Olha, tristeza e desespero. Hoje, para nós, a gente vê essas expressões, rasgar as vestes, se vestir de pano de saco, não tem muito, vamos dizer assim, sentido. Como é rasgar as vestes? Por que eles faziam isso? Sinal de grande tristeza. Eles estavam vivendo algo que estava em jogo, a sua vida, que estava em jogo tudo que eles haviam construído. E de repente, aconteceu algo que aquilo poderia ruir, aquilo poderia cair, desaparecer. Ele poderia ser morto e todos os seus planos estariam indo por água abaixo. É interessante quando ele se volta, para Deus de todo o coração. Isso é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de mentalidade. E não existe mudança de mentalidade sem nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Será se precisa acontecer isso, como Ezequias vai dizer, como ele fala aqui no versículo 3, este é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio. Ele diz, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Existem projetos, propósitos, existem pessoas que estão ansiando, planejando, trabalhando, mas muitas vezes
está faltando força por causa da angústia, por causa das dificuldades, por causa desse tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, mas o arrependimento vai fazer com que Deus venha com a sua poderosa mão e promova uma intervenção sobrenatural, divina, na vida daquele que se arrepende, na vida daquele que o busca. Diz aqui que Ezequias, ele entrou na casa do Senhor. Faz quanto tempo que você não tem entrado na casa do Senhor? Eu sei que existem alguns ensinamentos aí que afirmam que nós somos a casa do Senhor, e isso, de uma certa forma, é verdade. O Espírito de Deus habita em nós, e o Espírito de Deus ele vai nos levar a congregarmos fielmente, a servirmos a Deus de verdade, e não somente com hipocrisia, não somente da língua. Irmãos, nós vamos ver, às vezes como pastor eu vou visitar algumas ovelhas, e para elas, quando elas falam para mim, parece que tudo está bem. E fazem 1 mês, 2 meses, 3 meses que eles não entram na casa do Senhor, que eles não vão à igreja congregar. Me diga uma coisa, como é que para um cristão nos dias de hoje, diante de todos os desafios que nós estamos enfrentando, passar 3 meses sem congregar, está tudo bem? Não está bem. E esse dia de angústia, esse dia de disciplina, esse dia de opróbrio chega para todos nós. Não é somente para as ovelhas, chega para o pastor também. Porque nós estamos no terreno inimigo, nós estamos no embate espiritual e precisamos ser lúcidos, precisamos ser sábios, precisamos de ter sabedoria, como nós estamos vivendo a nossa vida, aonde nós estamos investindo o nosso tempo, como nós estamos enfrentando os nossos desafios. E é interessante, ele vai enviar o grande profeta Isaías, exerceu seu ministério durante os tenebrosos dias em que Jerusalém esteve sitiada. É provável que também Miqueias tenha atuado e escrito seu livro neste período. Então, quando Deus levanta homens e mulheres, eles não levantam homens e mulheres simplesmente para que tudo funcione bem. Não. Às vezes ele levanta homens e mulheres para confrontar, para desafiar aqueles que parece que não servem a Deus, mesmo tendo as promessas de Deus, mesmo tendo a atenção de Deus, eles desprezam a Deus. Será que eu tenho desprezado a Deus nesses dias? Será que você tem desprezado a Deus nesses dias? Nós precisamos refletir isso. Nós precisamos considerar isso, colocar numa balança. E de fato, nós estamos vivendo a nossa vida para o propósito de Deus? Ou nós estamos fugindo do propósito de Deus como Jonas fugiu e foi parar no ventre de um peixe? Então, é muito importante nós entendermos isso. Porém, as ações dos assírios foram dirigidas não apenas contra Judá, mas também contra o seu Deus. E por esta razão, Isaías profetiza uma intervenção divina que trará libertação a Israel. O arrependimento sempre vai nos levar à angústia, à disciplina e ao opróbrio, mas isso vai trazer uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida e vai nos livrar dos ataques que estamos sofrendo pelo inimigo. Dos ataques que são levantados através de situações, através de pessoas, através do próprio Satanás, que se levanta contra nós muitas vezes, mas Deus é maior. Como eu iniciei esse vídeo dizendo que o Todo-Poderoso é Ele, amados, quando há um arrependimento genuíno, Deus se manifesta através da sua palavra e através do poder do seu Espírito. Então no verso 6, Isaías diz, dizei isso ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra e nela eu o farei cair morto à espada. Amados, isso vai acontecer. Continue conosco. Veja os comentários dos próximos vídeos e você vai ver como Deus vai intervir nessa situação por causa da arrogância de um e da humildade
do outro. De que lado você está? Você está do lado do arrogante ou você está do lado do humilde? Você está do lado do ofensor ou você está do lado do ofendido? É muito importante nós considerarmos isso, porque em meio a toda a nossa vida existe um Deus que é o reto juiz, compassivo, misericordioso. Amém? Ele é longânimo e se irá, mas ele é o reto juiz. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, amém? Se você gosta desses comentários e está lendo a Bíblia, através desses comentários, curta, comente, compartilhe. Fazendo isso, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.